nós estamos aqui mais uma vez com o segundo episódio do Prosa Musical e nós estamos aqui com a presença ilustre de um trio maravilhoso de forró pé de serra, que é o Trio Nave. E a gente vai evocar aqui um pouquinho, no gogó mesmo vou evocar, que eu me lembrei quando eu os convidei, de uma música do Ivan Lins, que é Ouro em Pó, que diz assim: a lenda diz que o shot vem de Pernambuco, os marinheiros escoceses iam lá, depois de muito beber, mulher e fugo, amanheciam com as sanfonas a tocar. Virou forró e foi aí que veio o shot, que João do Vale veio ao mundo consagrar. Vem dançar o shot, o remeleixo, gostoso pra danar. Não dá pra parar, e a gente vai aqui começar com os meninos fazendo a apresentação deles. Trio Nave com Andrezinho, Neto e Vinícius. Fiquem à vontade, meninos. Vamos lá. Quando dinheiro se apagou, sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. Meu mano, vamos embora, eu fiquei mais um bocadinho. Se você for neguinho chora, seu nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Eu quando entro numa farra, eu não quero sair mais não. Vou até quebrar a barra e pegar só com a mão. O candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. Né? Bom demais. Gente, então pra mim assim, eu quero dizer pra vocês que eu tô muito alegre com vocês aqui, vocês terem aceito esse convite, né? E quando eu escutei a primeira vez o nome, foi Trio Nave, que inclusive, não sei se vocês ficaram com a orelha de vocês quente, porque as meninas conversaram, falavam muito de vocês, né? Que vocês são os grandes incentivadores. Na verdade, vocês foram quem primeiro deu a oportunidade para que elas pudessem se desenvolver e desenvolver o trabalho delas de forró, né, como trio feminino de forró. E ela falou assim: olha, o Neto, quando ele dá um nome, quando ele batiza, meu amigo, isso é que nem padre. Ela disse que além do Elas do Forró, né, o Trio Nave tem o Elas na Nave. Na verdade, elas começaram assim, na verdade. Eu fiquei lá em casa pensando assim, crianças, eu fiquei assim: Nave, Trio Nave. Aí eu fui dormir, porque assim, aí eu vou perguntar pra eles como foi a escolha desse nome. Aí depois eu fiquei naquele princípio da Xuxa: A de amor, B de baixinho, C de coração. Eu disse, entendi. Uma mulher dessa muito inteligente, olha só a associação que ela fez. Trio Nave, N de Neto, A de Andrezinho e V de Vinícius. Olha a mulher muito inteligente, rapaz. Uma mulher dessa domina a veia da física e de tudo. Então eu gostaria de saber de vocês, assim, quem foi que teve a ideia inicial de bora juntar o trio, minha gente? O Trio Nave. Eu já recebi o convite, né, na época de pandemia, para fazer parte do trio com o Andrezinho e o Vinícius, né? Eu não participava do trio. Aí aconteceu do trianguleiro deles sair e recebi o convite por Ivan, né? Andrezinho também me chamou. Sim. Aí até então a gente estava se apresentando sem nome, né? Sem batismo. Sim. E aí... Porque todo mundo perguntava o nome do trio. Exatamente. Mas como é que é o nome do trio? Aí a gente ficava... Aí, Chiquinha. Aí numa das viagens que a gente fez, eu acho que foi em Mirador. Ou foi em Pinheiro? Acho que foi o Pinheiro, né? Pinheiro. Primeiro foi o primeiro. Exatamente. Aí a gente, em Pinheiro, numa viagem também que a gente foi a trabalho, né? Pra tocar. Aí a gente lá no momento de descontração, na piscina lá, conversando lá e martelando. Rapaz, e o nome do trio? Mas esse do Trio Nave foi o Vinícius que batizou. Ele, rapaz, Nave. Aí eu disse, pronto, Vinícius, acabou, vai ser Nave mesmo, Trio Nave. Aí começou a
frequentar desde padre é o Vinícius. Esse do trio lá, Vinícius. Sim. Tu falaste trianguleiro. Quem era o trianguleiro antes? Eu fiquei sem saber, eu não sabia se era esse nome mesmo. Assim, trianguleiro, que a gente chama. Tem trianguleiro, tem gente que chama triangueiro mesmo, que é o nosso jeito mais raiz de falar. Tem gente também que fala triangulista. Exatamente. Tem vários nomes aí, né? Mas... E tu já tocavas triângulo? Porque quando eles te chamaram assim, provavelmente tu já dominavas isso, ou não? Eu sempre participei muito, sempre quando eu via Andrezinho, o seu Raimundinho, eles são muito amigos da minha família, né? Então, desde pequeno, assim, os meninos vão pra lá, o seu Raimundinho vai pra lá. E sempre quando aparecia uma brechinha ali, eu tava ali no meio, ali no pé. Cantava uma música, duas, pegava o triângulo e ia me... Então, assim, foi uma coisa que aconteceu pra mim muito naturalmente. Tu és daqui de São Luís, não? Eu nasci aqui em São Luís, né? Sou natural daqui, mas a minha família é toda de Poção de Pedras, lá de Lucindo, né? Sim. Eu vou então, Lucindo. Sim, as minhas me falaram que inclusive tem uns eventos de forró lá na terra de tua família, não é isso? Exatamente. Qual é o nome desse evento? É o Encontro de Sanfoneiros, né? Ixi, é o Maria. mais tradicional, que voltado mesmo para o forró pé de serra. E acontecia sempre nos meses de setembro, né? Acontece no mês de setembro. A gente tinha dado uma pausa aí no período da pandemia, também porque o idealizador do evento, né, que era Jonas Eloy, ele também nos deixou, né? Decorrente de um acidente, felizmente. E aí tinha dado uma esfriada o evento, mas já está voltando, os irmãos dele, junto com a organização, já retomaram. Ano passado a gente voltou e esse ano eu espero que tenha novamente. Sim, com certeza. E além da festa, né, do Encontro de Sanfoneiros, tem a festa da nossa família, que esse ano será o 40º encontro, né? Então é muito tradicional também porque é a festa da família, mas sempre regada muito forró pé de serra. Tua família também tem todo esse envolvimento com o forró há mais de 40 anos. Exatamente. Os meninos, vocês são irmãos, para quem não sabe, né? O Vinícius e o Andrezinho, para quem não sabe, todos sabem, né? Mas quem está ouvindo pela primeira vez, eles são irmãos. E qual de vocês dois é o mais velho? É o André. É o Andrezinho, é o mais velho. Certo. Então, assim, como foi, André, que tu começaste a te envolver e como foi que tu escolheste e, assim, o acordeão como teu instrumento de identificação? Eu tinha, acho que isso histórias que passaram pra mim, tá? As suas lembranças mais remotas que tu tens. Eu lembro do Teatro Arthur Azevedo. Eu lembro bastante desse primeiro show, assim, da minha vida. De fato, foi o primeiro show, né? Eu lembro que tava acontecendo uma brincadeira do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uhum. Acho que foi em 2007 ou 2006, um desses 2 anos. E era muita criança se apresentando, muitas crianças se apresentando. E como eu já tinha começado a tocar sanfona com 4 anos de idade, foi o meu primeiro contato assim mesmo com a sanfona. E aos 5 eu já estava tocando asa branca, né? Sim. Isso, história passada do meu avô, Sim. minha mãe e tal. E eles contaram que meu primeiro show foi no Teatro Arthur Azevedo, e eu lembro, tem alguns flashes assim. A primeira música que eu toquei na minha vida foi Asa Branca, né? Sim. E, bom, respondendo a sua pergunta sobre a sanfona, né? Eu acho que ela me escolheu, assim. Porque o instrumento sanfona é um instrumento muito, eu costumo dizer que muito espiritual, assim. Ela costuma escolher as pessoas. Ela também, por mais que pessoas com um caráter um pouco desviado, vou dizer assim, toque esse instrumento, mas a gente consegue sentir, né? Tipo assim, eu sei que a música de modo geral, ela reflete isso, né? Ela remete a mostrar essa verdade. Sim. Mas a sanfona em específico é um instrumento muito transparente, é um instrumento que pede que você seja um pouco mais, sincero, um pouco mais presente ali, entendeu? Sim. Porque é um instrumento muito difícil. E além de difícil, é caro, que são honestos. O investimento é alto, você estava me falando alto. Que de fato é alto, né? Às vezes é o valor de um carro. Mas veio não é? É o valor de um carro. Mas veio do meu avô, que é o seu Raimundinho, né? Sim. Aí o Rui Mário também é sanfoneiro, que é meu tio. E o Evandro também, que é sanfoneiro. Eu tô falando desses 3 nomes por eles tocarem sanfona também, né? Sim. Mas a minha mãe foi uma das principais incentivadoras, assim como meu avô. Acho que os dois
sempre estiveram assim, muito próximos, né? Muito linkados no sentido de te direcionar musicalmente, né? Então, acho que é isso, assim... Além dela ter me escolhido, mas houveram pessoas que souberam me direcionar. E perceberam, né? Como eu falei, quando eu comecei a cantar, nós somos 6 filhos, 6 irmãos. E todos são muito afinados, mas mamãe parece que ela cismava comigo. Não, mas é tu que tem que cantar, tu tem que te apresentar. Eu tinha que me apresentar na igreja, e às vezes quando a gente é criança, a gente tem aquele espírito muito livre, não quer. Não, mas vai lá e pede uma oportunidade. Até hoje eu tenho uma grande dificuldade se alguém... De pedir, ei, deixa eu cantar, não peço. Por conta disso, mas eu sei que minha mãe foi fundamental no sentido de me desenvolver musicalmente, porque ela insistia. Eu pegava até uns cascudos quando eu não queria cantar. Eu queria perguntar agora pro Vinícius, como foi que tu escolheste, como foi que a Zabumba te escolheu, como foi esse encontro de vocês dois? Diferente do André, né? Eu acho que escolhi a Zabumba por causa do meu tio, né? O Tião. O nome dele é Tião o quê? Sebastião Luiz Lima. Sim, família Lima, né? Família Lima. Chamam ele de Tião. Aí eu sempre via ele, né, criança, via ele tocando lá na sala, até mesmo com o nosso avô, que a gente sempre acompanhava eles. E foi a partir dele ali que eu comecei a me interessar de fato pela Zabumba, né? Que foi a partir dos 4 anos que eu comecei a pegar, ele me ensinava. Tentava sempre imitar as frases que ele fazia, que eu achava muito massa. Como é uma frase? Faz uma frase de Zabumba pra gente ter uma noção do que é uma frase de Zabumba. É assim. Sim. Essa frase é que ele sempre fazia, né? Sim. Que é característica dele. E aquilo dele. já te encantava. Sim, sim. Criança, geralmente, é assim, a maioria das crianças elas tem de imediato uma atração por instrumentos. Exatamente. Mas pode falar. Você fala que o nosso coração, né? É uma pulsação. Vai, o coração da mãe. Né? Exatamente. A criança está ouvindo aí. Foi isso. Escolhi a Zabumba por causa do meu tio. E a partir de que idade tu começaste mesmo a mandar brasa? Acho que com uns 10, 11 anos. Já estava bem envolvido mesmo, é aquilo que tu já querias pra ti. Sim, e tu já te vias trabalhando nesse segmento, né? De instrumentista de Zabumba, né? Eu gosto muito de percussão, eu me identifico demais. Mas vocês cantam também. Vocês não são só instrumentistas, vocês cantam. E como é que surgiu isso? Isso surgiu naturalmente ou foi por conta porque eu tenho que ter uma necessidade de alguém que cante, vai ter que ser a gente mesmo, ou porque vocês já estão habituados a cantar? Rosa, se você estiver cantando antes de mim, eu não vou cantar não. É mesmo? Eu prefiro não cantar. É mesmo? Eu sou péssimo pra canto. Tu só acompanha esses meninos? Eu prefiro. Nessa questão de vocal, tu prefere ser coadjuvante, um back vocalzinho ali e tal. Sou de boa. E tu, Vinícius? O canto pra mim veio com uns 13 anos, né? Porque quem cantava mesmo era o André. Com a gente, o nosso antigo triangueiro, que era o Lucas. Aí meu avô disse, rapaz, canta, tem uma voz bonita, é afinado e tal. Seu Raimundinho, sempre um grande incentivador, né? É um horizonte, né? O dono do horizonte é a dona do horizonte. Então sim. Até hoje. Sim. E tu assim, aconteceu hoje, assim, tu ainda sentes... Porque tu tens um perfil, assim, mais tímido, né? Sim. Tu é mais introspectivo. Mas na hora que tu cantas, eu percebo que tu... Acabou... Me leva. Eu acabei de observar que tu ficavas, assim, de olhos fechados, porque parece que aquilo já te toma, não é? Então, toda a timidez, ela evapora nessa hora, não é isso? Exatamente. E tu, bonitão, como é que... Eu acho que o canto, pra mim, é o que eu tava falando com minha irmã, né? Eu nunca me imaginei trabalhar com música. Sempre foi uma coisa que teve comigo como hobby e sempre fui de cantar em casa, enfim. Aí lá na minha adolescência eu tive uma banda de rock, né? Em 2007, 2006, assim que eu vim morar aqui em São Luís, juntei com os amigos e aí a gente fez uma bandinha de rock, não passou de ensaio, né? Só ficou no ensaio, aí não demorou nada, eu fui embora para São Paulo. E aí, enfim, mas eu estava conversando com minha irmã, depois que eu vim pro trio, né? Ela disse, meu irmão, tu só tá colhendo o que tu sempre plantou, porque tu sempre cantou. Aqui em casa, tu sempre gostou de cantar, no chuveiro, enfim. E aí, aconteceu dessa forma pra mim, né? Foi muito natural, mas tenho aprendido muito com os meninos, a questão de técnica mesmo. Sim. Porque eu cantava... Mas eu vejo que tu tens muita desenvoltura. Porque tu já parece-me que tu tens um temperamento mais extrovertido. Sim. Né? Em relação aos meninos que são mais
introvertidos, né? verdade. Na hora do palco a gente se liberta, né? Na Eu verdade, a adoro. música ela toma. A verdade, eu não sei se você. Não, provavelmente sim, que vocês têm mais experiência de palco do que eu. Quando a gente tá no palco, parece que a gente é outra pessoa. Não sei se vocês também têm essa. Personagem, né? E a gente tá ali bem. Aí quando você sai dali, alguém pode até achar, no palco eu tava de um jeito, mas quando chega perto, fica todo mundo calado na sua, não é? É impressionante como o palco tem, e a música tem esse poder de transformar e de liberar coisas em nós que geralmente no dia a dia a gente não é assim. É exatamente isso. É verdade. O Rosas, tem um assunto aí sobre você fez perguntas pra gente individuais, né? Sim. Mas eu não sei se o Vinícius lembra a idade, eu não tô lembrando agora. O Vinícius gravou com o Trio Nordestino, acho que antes dos 15 anos, foi o Vinícius? Ou foi um pouquinho mais? Acho que uns 14. 14 anos. Sim. O Trio Nordestino é um dos grupos bem tradicionais do nosso forró. Pra você ter ideia, o Dominguinhos, na época, ele começou acompanhando o Luiz Gonzaga, né? Sim. Mas surgiu uma oportunidade, uma vontade do Dominguinhos, juntamente com outras duas pessoas que não estou me recordando agora, de fazer um trio. Aí esse nome virou Trio Nordestino, batizado pelo Luiz Gonzaga, né? Sim. E desde então a instituição Trio Nordestino, ela começou a existir, né? Primeiro nessa ideia do Dominguinhos com esses dois amigos, e o Trio Nordestino ele tem uma importância muito grande assim para nós em relação porque a gente tem nossos ídolos, nossos lutadores, né? São as referências, as né? nossas referências. E o Trio Nordestino é uma das nossas referências no forró. E o Vinícius com 14 anos, que você perguntou pra ele se ele já tocava. Sim, sim. E com 14 anos ele já estava gravando com o Trio Nordestino, não por ele ser uma criança, mas sim pela qualidade musical dele, né? Sim. E Vinícius, desde criança, ele já tocava muito bem. Isso aí é uma verdade muito grande. Como foi pra ti naquela época, assim, eu vou tocar com o Trio Nordestino? O coração tava saindo pela bumba. Nem imaginava isso ali. E o convite veio como, Vinícius? Veio pelo Luiz Mário. Ele perguntou se eu queria fazer uma faixa, né? No novo álbum deles. Que eu acho que era do João do Vale, não me recordo. Sim. Há muito tempo. E aí, quando tu recebeste a notícia, assim, qual foi a primeira sensação que tiveste que tu tem? Fiquei muito feliz. A mãe ficou feliz demais. A família também. E o Neto tem também uma facilidade muito grande de... Cara, é engraçado como as coisas aconteceram de uma forma tão natural, porque o Neto tem uma qualidade muito interessante em relação a ser versátil, né? De repertório. Isso me ajuda demais, porque, tipo assim, hoje em dia as pessoas, os clientes, principalmente quem contrata, tipo assim, na intenção de fazer um aniversário, fazer um casamento ou algo do tipo, qualquer evento, né, privado, ele sempre pede assim, tem como vocês tocarem aí um bolero, tocar aí um sambinha... Sim. Tem como tocar um pagodinho. Sair um pouco do gênero, né, que a gente faz. Um soul e tal. E Netinho sabe várias músicas, assim, vários repertórios. E ele sem ele saber, ele cantando no banheiro, escutando várias músicas, ele estava estudando, né? Exatamente. Um repertório. Né? É exatamente isso. É o que minha irmã falou, né? Ela disse, cara, tu tá colhendo o que tu plantou, porque de fato aconteceu muito naturalmente. E hoje eu tô aqui assim... Como eu falei, nunca imaginei, né, que eu ia trabalhar com música, que eu ia ser um cantor profissional, né? Eu acho profissional uma palavra muito forte, mas profissional de profissão mesmo, de estar trabalhando com isso, né? Sim. Tu falaste essa questão da música escolher, né? E a gente sente mesmo que a música, por mais que a gente tente fugir... Como tu disseste, eu vou pegar outros caminhos aqui, mas de repente tu te enxergas novamente capturado pela música dentro daquele universo musical. Exatamente. Né? E eu vejo essa questão, por exemplo, tu disseste, Andrezinho, que às vezes algumas pessoas pedem, e tu tens a facilidade de ter, né? Vocês têm a facilidade de ter o Neto que é versátil e tem
um cabedal tem um grande repertório que pode ser incorporado dentro do forró pé de serra. Do forró pé de serra. Eu percebi isso no show que eu fui ver vocês, que eu também fiz questão de ir para poder ver os meninos, e eu percebi que além das músicas mesmo tradicionais do forró pé de serra, vocês fazem releituras de músicas de outros gêneros, mas dentro do forró pé de serra. Exatamente. Né? Então vocês conseguem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu já tenho essa dificuldade, quando alguém pede assim, eu quero que tu cante Marília Mendonça. Eu adoro Marília Mendonça, acho a voz dela fantástica, mas eu não domino nada, nunca me peguei. Tu tá entendendo? Mas o mais interessante Rosa, você fazer isso, porque é uma forma de você respeitar, né? De você respeitar os seus limites e respeitar também a Marília Mendonça. Sim. Assim, poxa, eu acho que o meu estilo, eu acho que não tem como eu introduzir, né, a Marília Mendonça no meu estilo e tal. E eu acho interessante, é mais antes as pessoas fazerem isso do que pegar um estilo e na hora não fazer bonitinho, não fazer bem feito, né? Eu acho que é importante a gente ter essa preocupação, né? E a gente vê muito isso acontecendo, né? Hoje com a questão... assim, eu acho que a pandemia ela foi um divisor de águas ali, né? Sim. Porque se tratando do cenário musical aqui em São Luís, até então não se tinha tantos músicos, não se tinha tantos artistas, a gente sabia quem eram os artistas, a gente contava no dedo. Mas depois que apareceu a questão das leis de incentivo, o pessoal começou a saber como era que funcionava. Muita gente que não é nem artista, não era cantor, estava ali por conta do cachê, do salário. Sim. E isso é fato. Então essas pessoas que estão ali para ganhar dinheiro, eles não têm esse cuidado que na maioria das vezes nós temos. Sim. Então acabam cantando, divulgando qualquer coisa da maneira que tá e acabou. Ele não tá ali para... Como teve um episódio que foi polêmico do São João passado, em que uma pessoa, não lembro quem, também não, a gente não tá aqui para poder achincalhar absolutamente ninguém, mas ele cantou Bela Mocidade. Exatamente. Fazendo as suas próprias composições em cima de uma letra, né? Foi o mesmo episódio que me passou na cabeça quando a gente estava comentando aí da questão, não vou cantar, de respeitar. Aquilo ali, pra mim, não deixa de ser um desrespeito, né? Porque fazer aquilo daquela forma... Imagina o compositor ouvindo aquilo. E fazendo de qualquer jeito, né? Fazer de qualquer jeito. Eu tô entendendo. Eu vejo assim, com relação à música, e que as pessoas precisam entender, porque acham que você... eu gosto de tudo. Eu sou muito eclético. Na verdade, é que ele não é criterioso. Eu entendo assim. Às vezes as pessoas dizem, eu sou muito eclético, eu gosto de tudo. Não, então ele não é tão criterioso no quanto o que ele ouve. Exatamente. Às vezes as pessoas confundem, né? E eu vejo assim, eu uso muito uma metáfora, né? No sentido de que eu vejo os gêneros musicais, cada um a música ela é um universo. Né? E cada gênero musical é como se fosse uma galáxia. A gente tem uma galáxia próxima da nossa, que é a Andrômeda, que também tem forma espirilada, como a nossa, mas lá ela tem seus corpos celestes. Eu vejo assim, por exemplo, vamos colocar o jazz. Seria uma galáxia, e dentro dessa galáxia existem seus subgêneros, né? Sim, assim como nós temos nossos corpos celestes, dentro do jazz tem o jazz funk, tem o jazz fusion, tem o slow jazz. No forró também deve ter. Com certeza. Tem o forró tem os seus subgêneros, né? Inclusive tem o forró jazz, né? Forró jazz. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu estava assistindo hoje cedo o Clay Corredor, que para mim é uma referência no sentido de podcast, e ele estava entrevistando o Nelson Farias. E é muito engraçado que ele fala assim, o Nelson Farias disse assim, que teve um momento da vida dele em que ele pensou, eu não sei se vocês devem ter passado por esse momento, eu em um momento assim, meio deprê, a gente se questiona, cara, será isso mesmo que será que dá certo, no sentido de que lutar por aquilo que eu acredito, não no sentido de ter um retorno financeiro, mas no sentido de realização, de você ser um amplificador, né, do que é a música, da qualidade de música. E o Nelson Farias disse que teve um momento em que ele entrou numa deprê e que ele quis largar tudo. Que ele achava que ele não era competente o suficiente, e porque a família já chega dizendo assim, tu vai ser músico, ou tu, ele falou assim, eu achei legal, ou tu vai ser músico, ou tu tem que ser milionário, ou tu vai ser lascado, entendeu? Passar fome. As pessoas ficam nesses extremos, né? E eles, poxa, é bobagem, porque você pode se desenvolver como se não houvesse outras possibilidades dentro desses dois extremos, e há, né? Vocês passaram em algum momento, vocês se questionaram assim, rapaz,
mas eu vou dar uma parada que parece que não está fluindo, parece que eu não estou me desenvolvendo, parece que... Em algum momento vocês experimentaram essa sensação amarga, esses questionamentos, ou não? Eu começo? Pode falar. Não, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso porque assim... Eu vou falar da minha experiência, tá? Sim. Assim, particular, assim. Eu pensar isso é ao mesmo tempo pra mim, é como se eu estivesse jogando fora todos os esforços que Sim. o meu avô fez, entendeu? Tipo, ignorando e tal. Não que as pessoas não possam sentir isso, acho que as pessoas, poxa, cada caso é um caso, né? Sim. Mas, poxa, o meu avô lutou tanto pra viver da música. Engraçado que a família dele... E ele nasceu em 1948, onde nessa época ser músico de fato era ser... né? Era ser um sujeito que... sem eira nem beira, vamos dizer assim. Sim. E ele falou assim, poxa, filho, o meu pai não queria que eu fosse ser músico, ele queria que eu fosse caminhoneiro. Queria que a gente trabalhasse como caminhoneiro, porque naquela época quem tinha carteira, quem era motorista era... Tava bem sucedido, tinha um futuro brilhante. Exatamente. E ele só conseguiu de fato trabalhar com a música em 1980 a 1985, o princípio ali, né? Sim. E, cara, pra ele foi uma salvação, e já era uma dificuldade porque ele tinha que levar a caixa de som nos ônibus. E ele fez uma amizade com um dos motoristas, e o motorista pegava e falava assim, olha, é o seguinte, gente, esse senhor bem aqui, ele tá lutando pela vida dele, a gente vai ajudar ele aqui a botar as caixas de som dele pra cima aqui, pra ele ir com a gente até o ponto X. Enfim, ele fez isso por várias vezes. Então, eu acho que tudo tá bom, assim. Obviamente, a música é uma luta diária. E, tipo assim, você estuda muito, sem saber se você vai de fato ter o retorno merecido. Sim. Isso é um fato. Mas, cara, eu em nenhum momento pensei em desistir. Em nenhum momento, assim, até hoje, nunca. Mas por ele. E por eles, né? Porque os filhos dele também trabalharam vendendo coisas na feira. Minha mãe, assim, junto com os dois irmãos dela, com o Rui e com o Tião. Eles iam pra feira ajudar os meus avós. E na época era uma casa, né, de taipa, né? Ele falou assim, ó, aqui esse metro quadrado bem aqui tinha uns buraquinhos e tal. Aí depois, quando melhorou, foi ser barro, e hoje é isso aqui que tu tá vendo. Sim. E eu fico olhando assim, pô, uma casa de um dá, o cara tem um carro. Eu vou reclamar de quê, bicho? Sim. Como é que eu vou desistir? Mas eu tô falando assim, da minha experiência, né? Da tua vivência. Mas eu respeito muito as pessoas que têm problemas internos, porque cada caso é um caso. O Nelson, ele falou isso, assim, falou do bambu chinês. O bambu chinês, você planta e ele não brota, passou um ano sem brotar, mas é porque ele está criando raízes. Aí depois, quando ele estoura, ele diz que, isso que tu disseste, ele estudava, e ele pensava assim, que ele estudava, ele já ia melhorando. Não, tem um período, assim como o bambu, que tu vais criando as tuas raízes, né? Para depois tu despontares. Vocês dois, em algum momento, sentiram, ou tu também te alinhas com o que teu irmão disse? Exatamente como ele disse, né? Ainda não passei por esse momento, não. E tu, Neto? No meu caso, assim, eu tenho pouco tempo, né, trabalhando com música, então eu não tenho a bagagem que os meninos têm, que já vem. Pouco tempo quanto que tu precisas, assim? Não, é porque a gente começou de 2020, né? 2020, então assim, de lá pra cá aconteceu tudo muito naturalmente, né? Então assim, eu não tenho tanta bagagem e tanto tempo assim pra ter esse momento, né? Eu acho que eu nunca tive. E hoje também não me passa pela cabeça não, porque eu encaro muito isso aqui como uma missão mesmo, né? Sim. Então é daqui pra frente, é o que eu tava falando também, questão de cachê e tal, cara. Longe disso, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, a gente tem nossos valores e eu levo como missão. Então, ainda não me passou e espero que não passe esse momento, não. Espero poder seguir isso aqui sempre. Nunca foi o principal requisito, né? Tipo assim, pelo dinheiro. Sim, exatamente. Vai ser difícil, porque na verdade vocês são de fato músicos, né, vocacionados. Aquele que não é vocacionado, ele é mercenário. Ele vai mesmo fazer por uma questão de dinheiro, entendeu? Então, eu passei alguns questionamentos com relação a isso, no sentido da falta de oportunidades
E por ser um meio que, querendo ou não, você sente que existe um reino dividido. E era para todo mundo estar junto no sentido de buscar melhorias em busca de questão de direito, de estar auxiliando o outro, de estar, pô, eu vou estar, eu conheço o grupo tal, pô, eu vou divulgar. A gente percebe que a galera, cada um... Eu não sou contra as panelinhas, eu sou contra as tampas na panela. Porque existem as pessoas que tu te identificas, né? Pô, eu sinto melhor, a gente flui melhor tocando com fulano de tal, com a gente, né? Mas as tampas na panela é que arrebentam o negócio. E aí foi aí que eu fiquei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia desse podcast, que é justamente para poder abrir oportunidade, né, total, usando as mídias, para poder conversar, conhecer pessoas, porque assim, um vai conhecendo o outro, você já vai conhecendo o Emerson, né, e a gente vai conhecendo outras pessoas a partir, eu já sei quem é seu Raimundinho, eu já sei quem é Tião, né, eu já vou conhecendo, aprendendo, ou seja, esse é um encontro onde tem um aprendizado e onde a gente vai se desenvolvendo uma cadeia, né, de amizades e de pessoas, de outros artistas. Exatamente. Então o objetivo desse podcast é exatamente isso, é dar vez e voz para quem ama e é comprometido com música. Sim. Aí eu queria perguntar para vocês, que tu falaste do Dominguinhos, eu sei que tu tem assim um chamego com Dominguinho, né? Eu vi que tu fizeste uma viagem, vocês fizeram uma viagem, não foi? Foi. Recente? Foi. Essa viagem, ela já foi mais como o Andrezinho sanfoneiro, assim, né? O Andrezinho instrumentista, né? Sim. E não foi com o trio, mas eu tenho um trabalho paralelo com o Samuel Jafé, né? Com o Pedro Moreno, que é um baixista daqui, maranhense. Eu acho que ele é maranhense, né, Vince? É piauiense, né? Não, ele nasceu no Piauí. É nordestino. Mas é nordestino. Aí tem o Lucas Pacheco na bateria. E o meu irmão Vinicius, que no caso lá ele toca o pandeiro, né? Sim. E lá, engraçado que eu vou até, não vou prolongar essa história, por ser uma história do Andrezinho acordeonista, né? Mas foi um sonho, porque tipo assim, o Dominguinhos pra gente é o melhor sanfoneiro de todos os tempos pra gente, assim. Sim. Pra nossa família, porque quando eu falei sobre a gente consegue sentir, né, quando a pessoa tá com boas intenções, tocando, a gente só sente paz escutando Dominguinhos. É incrível, cara. A alma dele é muito generosa e todo mundo que fala do Dominguinhos fala a mesma coisa, né? Fala daquela alma generosa. E, bom, quando eu estava me referindo aos estudos, de fato eu estudo todo dia sanfona, todo dia. E o Dominguinhos é um cara que acho que eu já escutei todos os álbuns do Dominguinhos, todos. Aí o meu primeiro show fora do estado foi justamente esse, em homenagem ao Dominguinhos. Sim. Que foi o Festival Sotaques da Sanfona Brasileira. Aí a programação era uma programação que até então eu não tinha conhecimento sobre as pessoas que iriam ser, né? O curador foi o Toninho Ferragutti, que há menos de 5 anos atrás produziu o Gilberto Gil, produziu o DVD Fé na Festa e o CD também, acho que Fé na Festa, se eu não me engano, algo assim. E quando o Toninho Ferragutti entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei assim, nossa, cara, vai ser um prazer. Aí eu só conversou comigo, tipo assim, poxa, até ontem eu tava perguntando pra Deus, meu Senhor, por que eu tô estudando tanto? E será que as coisas de fato vão acontecer? Sim. Aí no outro dia aconteceu isso. Eu até comentei isso com os meus amigos, né? Sim. Assim. Aí ele falou assim, Andrezinho, é homenagem ao Dominguinhos, eu quero que você bote pelo menos uma música no repertório. Eu coloquei 3, né? Sim. Aí, cara, foi o meu primeiro show fora do estado do Maranhão, com os músicos que eu queria. Que tu querias que fizesse parte da tua banda. Desse momento. Inclusive o Netinho faz parte do grupo por mais que ele não foi pra isso, mas Netinho faz parte, né, dessa história, dessa trajetória. De várias formas. A música não é só técnica, não é só de chegar a ensaiar. Eu preciso de pessoas como o Netinho no meu redor, no meu convívio, né? E aí beleza, fiquei refletindo, né, conversando com o Tony Ferragutti, falei assim, meu senhor, não acredito. Aí, meu primeiro festival vai ser na terra do meu pai biológico,
a pessoa que eu não conheci, meu pai biológico que eu não conheci. Ele morreu antes que eu nascesse, né? Infelizmente. Sim. Vai ser em Belém, na terra dele. E vai ser homenagem ao meu maior ídolo. Tipo assim, o cara que eu mais escuto vai ser Uma Dominguinhos. realização, né? Só pra contextualizar, uma realização, só contextualizar. Os meus maiores mestres, assim, é meu avô, que é o Sr. Ramos de meu tio, né? Os dois são meus principais mestres, assim. Mas o Dominguinhos é aquele cara que é pra nossa família. Sim. E eu, através... O Dominguinhos é a tua inspiração. Poxa, né? pra todos os sanfoneiros, assim, todo mundo ama Dominguinhos. É incrível isso. E eu indo pra lá era como se fosse o Sr. Ramudinho indo. É como se fosse o Rei Marinho indo, a Iva, o Neto. Eu sei disso. Sabe, os meus amigos. E quando eu cheguei lá, pô, eu larguei a sanfona nós tocamos Eu Só Quero no Xodó, que foi a quarta música do show. E botei a sanfona no chão e pedi pra todo mundo cantar e tal. Eu vi esse vídeo. Bicho, eu dava vontade de chorar assim, bicho, caramba, cara. Eu dava com muita vontade de chorar assim, meu Deus, não acredito, até ontem. Sobre a programação. Aí a programação tava... Engraçado que eu tava no camarim. Quando eu virei pro lado esquerdo, tava o cara que eu escutava quando eu tinha 10 anos. Quando eu virei pro lado direito, tava o cara que eu tava escutando semana passada. Meu Deus. Toninho Ferragutti. Aí o Mestrinho, o Marcelo Caldi, Kiko Horta, a sanfoneira Carol, uma sanfoneira maravilhosa. E deixa eu ver o que mais, Renato Borghetti. Que fez Ou seja, tu estava numa semana imaginando assim, meu Deus, como é que eu tô vendo esses caras tanto, e aí depois tu apareces, acontece toda essa surpresa, eu tô né? vendo os caras que, tipo, eu escuto, sabe? Estudo. Sim. Enfim, aí mais o trio aqui é, tipo, voltando ao trio, eu também estudo tocando com o trio, às vezes. Verdade. Às vezes a gente fica testando as coisas, né? Vocês assim, entre vocês, as decisões, elas são fáceis de serem tomadas? Ou vocês, em aqui algum momento, vocês têm um rame entre vocês? Não sei não. Não. A gente... É muito fácil. Há uma sinergia entre vocês e se estende não só na questão musical, como também no convívio. Vocês chegam a uma definição a respeito de uma coisa com facilidade, né? Muito, muito fácil mesmo. A gente, cara... O nosso trio aqui, a gente é de uma leveza tão grande assim, eu acho a questão da energia mesmo, de se relacionar, porque a gente vive, tipo assim, não é aquela coisa só de trabalho, né? Cara, a gente é família mesmo. A gente falando da questão da panela, né? Cara, a nossa panelinha são pessoas maravilhosas, né? Iva, Sofia, Leila também entrou agora para nossa panelinha, digamos, né? Então, assim, e vocês sempre estão a gente abertos a estarem acolhendo, uma coisa que a gente percebe em vocês, e é do forró. O acolher, né? Né? Vai chegando, vai acolhendo. O Samuel Jafé é uma pessoa bem recente assim no nosso convívio, né? Sim. E ele bem vem do recente. Jazz Fusion, né? Isso. E através desse trabalho do Andrezinho, sanfoneiro, que é de instrumental e tal, aí ele já tá começando a agregar aqui com o trio. Sim. Verdade. Né? Sim. Ele já se amarrou assim, poxa, Andrezinho, caramba, que gostoso de tocar forró pé de serra, bicho, é massa. Porque ele tá conhecendo outro universo. Exatamente. Né? E vice-versa. Eu também tô conhecendo o universo do Jafé, tipo, do jazz e tal. Pô, cara, fazer isso é muito bom. Eu também queria ressaltar... Essa troca, né, ressaltar também o Thiago Fernandes, que é um cara muito amigo nosso. E é um cara que a gente também... a gente também vem de instrumento de cordas, tá? A gente também descobriu várias coisas também, como música dos cantadores, né? Tipo Elomar e tal. Thiago apresentou muitas coisas pra gente, da Djavan, tipo assim, outra coisa. Inclusive a gente fez até releituras, né? De shorts de música de Djavan. Exatamente. É massa, eu digo que assim, é massa exatamente assim, você... tem pessoas que são abertas, outros são mais fechados em relação a isso. Não, a gente não quer se misturar com um determinado gênero musical, né? Mas essa questão da troca, como tu falaste com o Samuel, que é do Jazz Fusion, né? Vocês que são do forró, e fazer essa simbiose, né? Entre agregando conhecimento de um gênero e outro, só quem ganha é a música gente, e quem escuta música, porque, e quem aprecia. Eu tenho 22, Vinícius tem 18, Nestinho 33. Nós somos o futuro da música maranhense. Sim. Né? E quanto mais a gente botar essa base de uma forma bem saudável, base, tipo assim, eu digo no sentido do caráter, de amizade,
cara, tipo, daqui a 20 anos a gente vai se olhar, a gente vai ter mais afinidade ainda, né? Sim. Mais confiança de trabalhar, poxa. É que nem o Roupa Nova que passou 40 anos, né? Foi. Cara, muito unidos eles, né? Verdade. Só a gente passou esse tempo todo e nunca ninguém saiu, nunca ninguém entrou. Eles, ali era uma panelinha meio fechada entre Sim. eles, né? Mas por conta do Paulinho, né? Teve necessidade de entrar um outro vocalista, né? Uma situação extrema. Sim. Eu queria falar com vocês a respeito de figurino. Quem pensa o figurino de vocês? Rapaz, eu acho que Netinho que vê isso aí. Na verdade, a gente sempre também é muito natural, né? A gente, e aí, nós vamos hoje como? Aí, só pra deixar alinhado, pra chegar um de um jeito, outro de outro. De Nike. De Nike. Mas Não, essa preocupação... tem histórias engraçadas sobre isso aí. Essa preocupação foi depois que o Vinícius batizou ou antes de Vinícius batizar, vocês já tinham... Não, peraí, Já gente. tinha essa já. preocupação já. Também tem esse lance da referência, né? Também tem o grupo São Ramondinho que anda... Isso. Né? Outros grupos de forróis, É. eles andam assim, padronizados. A gente tenta ser tradicional também, né? Assim, também no figurino, não levar mesmo essa questão nordestina pra fora. Como o exemplo de, como o Andrezinho citou aí, do Sim. seu Raimundo de Forró Pé no Chão, eles sempre tocam bem caracterizados, bem alinhados. A exemplo disso, o trio nordestino também, que já foi citado anteriormente. Então, assim, a gente pega essas inspirações aí pra poder trazer pra gente, né? Também na questão do figurino. E a Nike entra onde nessa história? Como foi isso? Alguém chegou de Nike? Já teve dia que a gente não conseguimos se comunicar. Aí um foi de terno. Foi brincadeira, mas eu principalmente. Mas foi quase isso. Eu fui com como é que é o nome? Calça moletom? Não. É tipo... Manga longa? Camisa manga longa e tal, todo social, né? Ah, social, isso de Nike, Florido. florido. Uma salada Aí de já fruta. viu, aí já viu. Não, tu com a camisa florida como esta. E os meninos Exatamente. todos bem... Vinícius todo de esporte de Nike e Andrezinho de Ai, social. meu Deus, vocês querem me sabotar, bicho? Exatamente. Nessa pegada. Outros tá querendo me sabotar. Mas assim, eu vejo que eu já vi que tu gostas de sandália, que é De do couro, forró, né? de Sandália couro, de couro, né? Eu gosto de representatividade, eu gosto muito. Essa camisa de vocês, quem foi que trabalhou nela? Foi Betos, né? Ele tem uma malharia lá no centro. Iva já conhecia o trabalho dele. E aí, quando a gente teve a ideia também de fazer uma coisa mais elaborada e tal, a Iva sugeriu que a gente fosse lá fazer com ele, né? Sim. Então, ela foi com a gente também, deu ideias aqui. O toque dessa nossa vestimenta é de Iva, né? Esses detalhes Sim. brilhosos e tal. A Eva é a mulher do brilho. Exatamente, foi ideia dela. Ela falou que ela gosta muito do brilho, que ela gosta dessas coisas. E o chapéu? O chapéu pra mim é a minha marca registrada, assim, digamos, né? Vocês não utilizam, vocês os meninos dois? não usam muito. Ainda não adotei. Mas eu gosto também pela questão da representatividade também, para mostrar o Nordeste e tal. Então eu gosto de levar isso, né? A chinela de couro mesmo, quero ou não, são os pequenos detalhes que acabam também chamando a atenção, né? Não, é verdade. Então a gente vai o máximo possível no tradicional do nosso forró pé de serra também na vestimenta, né? Vinícius, qual é, assim, na tua avaliação, as dificuldades que tu percebes para que o forró pé de serra ele tenha uma difusão maior aqui em São Luís do Maranhão? Quais são as dificuldades que tu percebes assim, cara, bem aqui tá embaçando para que a gente possa se desenvolver melhor? Eu acho que é a valorização, né? Que felizmente o forró pé de serra é muito desvalorizado, né? Mas até que agora ele está começando a ficar em alta. Tem até o Luiz Gonzaga, né? Que eles estão mudando Remixando, o gênero, né? Botando sim. piseiro, mas querendo ou não, tá aparecendo, né? Entre aspas. Gente, assim, agora eu vou perguntar para vocês, porque na minha ignorância mesmo, eu escuto, mas o que é o piseiro mesmo? Na explicação de vocês. Eu tenho 22 anos, mas eu não sei. Eu juro que eu não Esse é sei. um concorrente do forró, no sentido assim de que existem alguns gêneros assim que, querendo ou não, você, poxa, isso aí tá queimando um fio, tá embaçando um processo, entendeu? Chega a ser nesse nível ou não? Eu não gosto de ser uma pessoa, tipo assim, em relação a
a julgar alguém, né? Acho que eu não gosto de estar nessa posição. Mas eu acho que os conceitos de música, cara, e de músico, eu acho que tá muito além do que a gente acha que é, né? Inclusive, eu digo isso pra mim mesmo. Eu me pergunto, o que é ser músico? O que é música? Eu me pergunto, eu faço essa pergunta às vezes, demora às vezes eu fazer uma pergunta, tipo assim, por exemplo, eu vou tocar de quinta a domingo. Sim. Aí tem aqueles shows legais, né? Uhum. Tem aqueles shows que são horríveis. E tem aqueles shows porque a gente por conta do lado capitalista, a gente precisa, né? Sim. Às vezes a gente se mete a tocar alguns estilos que não faz tanto sentido, Sim. musicalmente. Mas, cara, é muito importante você se perguntar assim, ei, quem é você? O que é música e o que é ser músico. Sim. E eu acho que se muitos músicos fizessem essa pergunta, inclusive os músicos, eu acho que a gente estaria de uma forma mais evoluída, entende? Porque eu acho que tem muito músico que toca estilos assim de músicas que não é tão rebuscada harmonicamente, melodicamente, e acha que tá abafando, entende? E eu acho que é um grande problema. Eu digo um grande problema no sentido de você vai continuar nesse nível, você vai continuar nessa evolução, tipo assim, nessa evolução, né? E é isso, eu tento enxergar as pessoas de um jeito mais positivo possível, Sim, né? tentar buscar, identificar alguma coisa positiva dentro daquela situação. Mesmo que aquela pessoa seja vaidosa, seja egocêntrica, mas eu tento pegar os lados positivos. Mas eu vou te dizer, Rosa, é muito difícil, às vezes, é muito difícil. Eu digo isso do fundo do meu coração. Às vezes é muito difícil você enxergar músicos que deveria ser mais, tipo assim, no sentido compreensível. Tipo assim, no sentido, poxa, estamos no mesmo barco. Somos músicos também. Sim. A gente tá no mesmo barco, cara. Mas não, parece que é cada um por si. Parece isso aí realmente me entristece muito. Me entristece também. Isso não me entristece mais porque você falou da metáfora panelinha. Sim. Eu sou Nelson Ramudinho, sobrinho do Rui Mário, filho da Iva. Sim. Sobrinho do Tião. Tu tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio. Né? E tem pessoas que não têm essa rede de apoio. Mas eu queria falar por aqueles que não têm, entendeu? Eu tô entendendo. Aqueles que estão fazendo escola de música, estão pegando ônibus e que não sabem como é que é o cenário exatamente musical. Eu tô falando por essas pessoas. E também para as pessoas que fazem isso, porque elas deveriam olhar um pouco para elas e se perguntar o que é músico, o que é música, o que é ser músico. O que a gente percebe, não sei se vocês também têm essa impressão, que dentro do meio musical existe o lado, lógico, o lado bom e o lado não tão belo assim. No sentido de que quando chega as pessoas, em vez de acolherem e de incentivarem, elas começam com aquela crítica, né, mordaz, piedosa, ácida, no sentido de abafar aquela pessoa. Verdade. Eu penso da seguinte forma, até falei no podcast passado que uma das características de Jesus é que ele não esmaga a cana quebrada e nem tosse o pavio que fumega. Pô, tá ali fumegando nas últimas. Vou terminar de apagar aqui, terminar de matar esse outro aqui. Tu tá entendendo? Sim. Ele não faz isso. E todas as vezes, eu sei que provavelmente vocês já devem ter recebido alguma crítica, né? Sim. Não no sentido de que vocês falharam na execução, mas é porque as pessoas se sentiram inseguras com o brilho de vocês, né? E brilho, geralmente algumas pessoas se incomodam. Tem muita luz, baixa essa luz, você tá entendendo? E todas as vezes que as pessoas usarem de algum tipo de comentário em demérito em relação a vocês, eu gosto muito de uma história de uma brincadeirinha, tipo assim, não, cara, falei só brincando. Na verdade, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Às vezes as pessoas se utilizam de brincadeiras para poder soltar o seu veneno. E todas as vezes que alguém fizer isso, eu penso da seguinte forma. Tem uma passagem que eu gosto muito, um trecho bíblico que diz o seguinte, que Deus
ele tira o pobre do monturo e o faz sentar-se em lugar de príncipes. Todas as vezes que as pessoas eles tentam te diminuir, Vinícius, te diminuir, Neto, te diminuir em algum aspecto, porque eles estão incomodados com aquilo que Deus colocou em vocês em relação a adorno de talento e dom, entendeu? Todas as vezes que as pessoas tentarem diminuir e achincalharem vocês, eu vejo da seguinte forma, a gente entra em vantagem, entendeu? Sim. Por isso que João Batista disse, olha, quando ele falou para os hipócritas religiosos que desciam para quem estava batizando, o primo de Jesus, né, estava batizando, quem vos incitou a vir a fugir da ira divina, né? Ele disse, olha, as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Ou seja, ele falou assim, olha, as putas estão em vantagem em relação a vocês, seus hipócritas. Sim. Ou seja, todas as vezes que você diminui o olhar de Deus, ele vai estar sobre você. Sim. E o Senhor, ele vai fazer crescer. Como tu disseste, meu Senhor, eu estou estudando tanto aqui, meu Deus, parece que o que está acontecendo? De repente, ali, quanto menos esperava, chegou um convite para que tu pudesses estar em evidência, né? Então Deus, ele é ele que imprime na gente esses dons e ele se encarrega de que aquilo floresça. Toda vez que alguém chegar para poder te tolir, André, te tolir, aí vou separar bem aqui o Neto, vou separar bem aqui o Vinícius, meu amigo, não adianta, Deus vai fazer florescer. Não é? Tem um trechinho de um ensaio que eu estava participando, né? Aí eu fiquei animado com a música que estava sendo tocada, né? Aí eu não lembro muito bem, não sei se era, eu não lembro da música, mas era tipo... Aí teve um cara que falou assim, ih, rapaz, swinga menos é isso. Aí eu... Peraí, vou swingar mais! Eu vou swingar, aí eu fiquei assim, esse cara disse que era swingar menos. Geralmente as pessoas falam, tipo assim, pô, tem como tu dar uma swingada assim mais, né? As pessoas geralmente exigem que você, né, tipo, pô, né, tipo, eu quero que você swingue mais, mano, bora swingar mais e tal. Sim. Mas aí eu fiquei assim, caramba, o que tu quer, swingar menos. O que tu quer, Satanás? Não, mas tem um lá em casa, tem um bordão que a gente fala assim, tô te conhecendo. Porque quando meu irmão, a gente ia umas saídas aí com os colegas de mamãe, e lá onde ele tava, meu irmão caçula, ele tava doido para ir ao banheiro, né? O número 2. Sim. E aí eu tava com os pastores, ele, mamãe, eu tô passando mal, eu tava com vergonha de dizer o que era, né? E mamãe, tudo é oração. Tô passando mal, oração. Aí ele começou, eu tô passando mal. E aí a mamãe disse assim, bora orar. Eu disse, mas eu não quero. Aí ele ficou tão zangado, que tava tão aperreado, que tu sabe, né? Beliscando. Sim. Aí ele pegou, beliscando lá embaixo, ele, eu não quero oração. Falou assim. Aí a mamãe, tu não quer oração? Tô te conhecendo. Para cá em nome de Jesus. Entendeu? Então, tem esses fatos inusitados. Eu queria perguntar aqui, tu falaste rapidinho, deixa eu ver se ainda tá dentro do horário. Ixi, Maria. Eu queria perguntar pra ti, tu falaste assim, tem shows que são maravilhosos, mas tem shows que são, meu Deus. Qual foi assim, um fato inusitado? Porque a lei arrebentou, eu acho que... tá assim, ixi, tá bombástica com a história do cebola quente, que tava pingando. Verdade. Vocês têm alguma história assim que vocês passariam? Rapaz, a gente passou por uma situação aqui. Vocês têm essa história? Alguma história que vem? Acho que o Andrezinho lembrou de alguma, hein? Das bombas lá, cara. Verdade. A gente tocou no Arraial recentemente, né? E o Arraial era um condomínio, tinha muita criança mesmo. E, cara, era bombinha pra todo lado. E tinha umas crianças que ela tem umas bombinhas, um rojão que a gente joga e ele fica tipo atirando, né? Se você coloca pra cima, ele vai soltando aquelas luzes e tal. É tipo uma varinha, ela fica soltando uns fogozinhos assim. Só que o pessoal tava contando assim pra todo mundo assim, começar a contar pra era cantando e me desviando aqui. O Vinícius, o André. Teve uma que passou muito perto de ti, isso. Passou assim, tinha um velho, eu vou falar assim desse jeito mesmo. Era um terrorista, tava com uma sacola. Era um terrorista, cara. Tem uma... Cara, é engraçado que a gente... eu falei assim, né, Tito, tu quer um fone de ouvido? Isso antes de começar o show, né? Porque a gente não ficou de um palco, a gente tava na calçada e tal. Tocando condomínio e cada família tava nas suas casas. Exatamente. Aí a gente ficou na calçada ali, eu falei assim, Tito, tu quer um fone de ouvido? Porque eu vou jogar a caixa lá pra frente e tu fica no fone de ouvido. E que bom que ele tava com fone de ouvido, porque uma das bombas, tipo, praticamente pertinho do pé dele, aí foi... Cara, uma bomba de mão. Cara, já passei por isso uma vez, me chamaram pra cantar no aniversário de 15 anos, é pequena. Aí, só que ninguém me avisou. Tu sabes uns negócios que colocam assim e...
Sim. Ninguém me avisou. Que ia ter. E aí, tu vai pra aquela passarela ali, aí tu vai encontrar com ela e tal, e tu vai se cantando a música Aos Olhos do Pai. Eu fui cantando e tal. Meu amigo, só que o bicho estourou. Deu um grito. E aí, uma criança que viu começou a gritar mais ainda, porque o bicho ficou rodando. Sim. Aí o disjuntor deu pau, ficou tudo escuro, depois voltou. E aí eu não conseguia, tu sabe quando tu começa a cantar e tu fica rindo ao mesmo tempo e tu não consegue segurar, para foi vexatório. Se eu me esquecer, foi um vexame que eu passei. Eu quero perguntar para vocês agora, que a gente já está bem na reta final, eu quero perguntar para vocês qual é a agenda de shows de vocês para esse mês junino. Tem bastante show aí, porque além do nosso trio, né, a gente também acompanha o Elas do Forró, né, faz um instrumental para elas. Então, assim, tem bastante shows aí. E agora, assim, datas mesmo. Amanhã. Vamos falar aqui, tipo, em datas mesmo, né? Acho que 22 de junho vai ser acompanhando o Elas do Forró lá no Golden Shopping, né? Às 9. Eu tô lembrando agora. Amanhã não sei qual é a data que vai ser. Hoje é dia 19? Hoje é 19, né? Isso. Amanhã, dia 20 de junho, vamos estar lá no IBM, no barracão do IBM. Acho que das 7, né? Mas outras datas aqui não tô lembrando agora. O show de vocês no barracão do IPEM, novamente, vocês farão um segundo show lá, então, né? Show, Exato. Eu estive lá, eu fui nesse show de vocês, né? E para ser bem sincera com vocês, o barracão do forró estava muito melhor do que eu, Rosa de Saron, ouvinte, espectadora, entendeu? Estava muito mais gostoso o forró, o barracão do forró, do que o palco principal. E eu fico me perguntando por que eles não estão no palco principal, meu povo? Aí fico deixando, não querendo desmerecer em absoluto a questão da oportunidade do palco barracão do forró, certo? Mas deixa lá no fundo aquele palco, minha gente. Assim, entendeu? A gente fala que o barracão, ele tem o seu brilho, né? E de fato, o que tu falaste referente, lá não estava tão legal, o barracão estava maravilhoso. E a gente adora exatamente isso. Porque a gente tá ali de canto, ao mesmo tempo que ele tá curtindo nosso show, a gente vê aquela galera dançando, a gente consegue fazer uma quadrilha, consegue atrair a atenção da galera. Essa perspectiva, né, Chico? Exatamente. E sem falar que eu já fui acompanhar, acho que domingo retrasado, uma banda lá no palco principal, mas na hora que eu terminei de passar o som, deu 7 horas, que é o horário que começa o barracão, eu desci lá pro barracão. Eu disse, lá pro barracão. Tipo, eu não fiquei lá nos shows principais, lá olhando. Sim. Mas sim, com certeza. Se alguns shows que de fato está sendo rebuscado ali a cultura, fosse no palco principal, talvez teria uma visibilidade, tipo assim, atingiria, né, de fato, um maior público. Então. Vamos aguardar, vamos verificar se dentro dessa programação que também está acontecendo muito assim, daqui a 2 dias vocês vão tocar em tal lugar. Tá inclusive essa agenda de amanhã fechou hoje. Vocês podem ir amanhã? Então bora, né? Bora. É tipo isso. E ano passado, por conta dessa desorganização, não é que a gente perdeu, mas a gente deixou muito de ganhar, deixou muito de trabalhar, aguardando datas, você deixou de fechar agenda, com uma pessoa certa para poder ficar esperando duvidoso. Este ano a gente já falou, cara, não vamos cometer o mesmo erro do ano passado. Dia 23 vocês têm alguma agenda, não? 23? Eu acho que tem. Dia 23, Porque eu tinha uma pessoa que estava interessada, eu até passei o contato de vocês. O pessoal do Farofa lá, né? Exato, Cozinha e Farofa. Eu só tenho os meninos e tal, porque eles querem fazer um especial. Ele me mandou mensagem, eu ainda nem consegui responder ele. Sim. Porque eu ia verificar essa questão da agenda para poder passar para ele. Mas saindo daqui eu vou ver isso. Mas acho que por nós aqui, pela gente, né, tá tudo então, certo. Então dia 22 é certo, vocês já estão lá no barracão do forró novamente, fazendo... No caso 20, né? No caso 20, aí 22 é Golden Shopping. Pera rapidinho, deixa eu me organizar. Qual é o dia que vocês vão... O Trio Nave é dia 20. Dia 20 vai estar amanhã no barracão do Arraial do Ipen. Isso. Certo. Às 19 horas. 22 com Elas do Forró. A partir das 21. No Elas do Forró vai estar onde? Lá no Golden. No Golden. Isso. Dia 22 no Golden, certo. Vamos estar acompanhando lá. Então 20 e 22, viu, gente? Mas aí segue a gente lá também no Instagram, que a gente vai disponibilizando a agenda por lá, @trio.nave. Trio.nave, quem quiser saber também, além conhecer o trabalho também individual de cada um, a rotina de cada um, qual é o individual? É Andrezinho Oficial. @Neto Eloy. @Vinicius Music. Pronto. Então a gente agora vai encerrar
fazendo... E aquela música que vocês iniciaram, a autoral, Toa Lindona. Vocês poderiam fazer um pedacinho dela e depois continuar com outras. A gente vai encerrando assim, pode ser? Tá, nós de já, muito obrigado pelo convite, pelo apoio de sempre. Obrigado por vocês nos prestigiar lá no Barracão. Aí a gente fez até umas participações, eu procurei, disse, rapaz, vou já chamar a Rosa pra fazer uma com a gente aqui também. Só que tu já tinha ido. Já tinha ido, porque eu tava com aquele foguetinho lá de 3 anos, meu amigo. Ela é linda, maravilhosa. Muito fofa. Forrozeira. Agora chega a tava sacudindo no tempo da sanfona. Vamos lá? Dormiu o dia todinho. Ixi, a pagodô foi bem dia. Coisa boa. Vamos lá. Tantas frases pra falar e eu resolvi cantar. Fiz um shot pra você, bem safadinho. Pense no chamego bom quando você vir dançar. Vem logo dançar comigo ali, bem juntinho. Quero lhe dizer agora o quanto eu gosto de você. E quando eu lhe vi chegar, meu coração acelerou. Essa noite vai ser linda, em seus braços quero estar. Nessa sua boca linda eu quero poder beijar. Quero lhe dizer agora o quanto gosto de você. E quando eu lhe vi chegar, meu coração acelerou. Esta noite vai ser linda, em seus braços quero estar. Nessa sua boca linda eu quero poder beijar. Gente, que música bonita. Não substitui pro Spotify. Essa música é de autoria de seu André com seu Vinícius, letra e música. A gente nem falou sobre a questão de como é o processo de composição, porque não é fácil esse negócio de escrever. A música veio primeiro, essa música que você é capaz de cantar, rapidinho. Veio primeiro a letra ou ela veio a melodia junto com... A melodia veio primeiro. A melodia veio primeiro, né? A gente tá lá no estúdio do Tio Rui. Sim. De madrugada fazendo. Qual é o nome dessa música, Andrezinho? Tantas frases pra falar e eu resolvi cantar. E várias frases aqui. Olha, ele tava dizendo que ele não cantava, mas eu vi ele aqui, ó, improvisando aqui na boca. Então, bora colocar mais uma pra poder terminar. Vamos. Gente, mais uma vez quero agradecer vocês. A gente agradece. Por vocês terem vindo. Obrigado. Pra mim, eu me sinto lisonjeada com a presença de cada um, do Vinícius, do Neto, que é um grande incentivador, né? Esse é um comunicador. Ele tem, né? Ele fala bem e ele comunica, ele gosta de estar fazendo a divulgação de outros colegas e isso é raro. Exatamente. Né? No meio musical. Então, quero parabenizar você por essa iniciativa também. E Andrezinho, Neto e Vinícius, a gente vai encerrar cantando mais uma música. Vamos cantar Calmaria, né? Também de uma música que tá autoria autoria nossa aí. Autoral, é autoral. Ela tá no Spotify, vamos lá. Como eu queria ver você lá onde a lua vai estar. Sentir a calmaria do mar e ver o pôr do sol em nascer. Como eu queria ver você lá onde a lua vai estar. Sentir a calmaria do mar e ver o pôr do sol em nascer. Olhar pro seu sorriso lindo, andar sem rumo por aí.
sentir a emoção de estar contigo. Não quero ter hora pra voltar. Vem ficar comigo, vem que eu te dou carinho. Vem que eu estou aqui, pronto pra cuidar de ti. Vem ficar comigo, vem que eu te dou carinho. Vem que eu estou aqui, pronto pra cuidar de ti. Ah, como eu queria ver você lá onde a lua vai estar. Sentir a calmaria do mar e ver o pôr do sol renascer. Ah, como eu queria ver você lá onde a lua vai estar. Sentir a calmaria do mar e ver o pôr do sol renascer. Na laveira, beira, beira, na laveira, beira, beira, na laveira, beira, beira. La vera, la la vera, vera, la la vera, vera. Bora, resta pé. Ah, como eu queria ver você. Bora, Chico. Lá onde a lua vai estar. Sentir a calmaria do mar e ver o pôr do sol renascer. Olhar seu sorriso lindo, andar sem rumo por aí, sentir a emoção de estar contigo. Não quero ter hora pra voltar. Vem ficar comigo, vem que eu te dou carinho. Vem que eu estou aqui, pronto pra cuidar de ti. Vem ficar comigo, vem que eu te dou carinho. Vem que eu estou aqui, pronto pra cuidar de ti. Eita, gente, aquilo que tu disseste, né? É tocar, vocês, a família de vocês está de parabéns. Obrigado. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Seu Raimundinho, o senhor está de parabéns, viu, Iva? Rui, vocês que incentivaram, família Eloy está de parabéns. É Isabel o nome da mulher da cebola quente? Exatamente. Isabel, você está de parabéns, viu? Seu esposo, vocês tocam maravilhosamente bem. Obrigado. E emociona mesmo. Tem um pedaço aqui, eu fiquei, ai meu Deus, vou chorar. Então eu quero assim dizer para vocês que vocês são talentosíssimos e que bom que vocês são representantes não só da música e do forró pé de serra, mas vocês são representantes desse compromisso e desse amor que vocês têm à música da forma mais pura que se possa ter. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Beijo para cada um. Sucesso no podcast, tudo de bom. É verdade. E muito obrigado mais uma vez. Muito Gente, obrigado. olha, vai sair essa semana já, viu? Está disponível e eu vou compartilhar com vocês, Certo, tá bom? ok. E não percam mais nenhum episódio, porque aqui só vai ter coisa gostosa. É sobre música. Beijo para certeza. todos. Beijo.